Sabe o que eu acho engraçado, Filipão? Tem gente que ainda vem aqui e comenta, igual tem uma galera do MBL, sejam bem-vindos, que tá fazendo parte agora do chat do Três Irmãos, né? A gente gosta dessa galera bastante, sejam bem-vindos. Mas os caras vêm aqui e falam assim, porra, se fosse bom assim, por que a China, ela cuida da vida de todo mundo? Por que ela não permite que essas informações sejam divulgadas no resto do mundo? Por que ela bloqueia as pessoas? E aí eu leio isso e eu falo, caramba, velho, a China acabou de liberar que ele pode ir pra lá sem visto, né? E você vai pros Estados Unidos, você tem que pedir visto em tudo quanto é lugar, alvará, senão você não entra. E se der bobeira, ano que vem vai ter que pagar uma taxa, né? Ano que vem nos Estados Unidos vai ter que pagar uma taxa por causa da Copa do Mundo, acho que $250, né, se quiser entrar. Aí, além do beleza. visto. Além do visto. É a mão invisível do mercado, né? Onde tem demanda, tem valor. A mão invisível, onde tem do demanda, mercado tem E valor. ainda corre o risco dos caras te Passando a mão na pegar sua num bunda. bar ali e te mandar de volta, viu? Vaza fora, você não tem que estar aqui não. É. Assim, de novo, né? A gente tem 200 anos de propaganda anti-China. Quando os caras começam a travar a guerra do ópio aqui, lá na Inglaterra, a desculpa que eles davam era a gente só tá lutando pelo livre mercado. Faz 200 anos isso. A China é um país fechado, a China não quer que a gente negocie lá dentro, a gente só tá lutando para que faça livre mercado. Isso era 1830, sabe? É a mesma desculpa. A China é um país fechado, a China não divulga isso, a China não divulga aquilo. O comunismo nem existia em 1830. Então, tem propaganda anti-China, independente de ser comunista ou não. E aí, tem muita coisa na China que ou sai majoritariamente em chinês, ou sai em inglês. E aí também tem toda essa barreira da língua de, olha, eu não entendo chinês, eu não entendo inglês, não achei a informação, logo ela não existe. Hoje, dia 9 de outubro para mim aqui, né, tem um grupo de influencer brasileiro viajando aqui que a embaixada trouxe. Uma cabeçada passeando lá em Yunnan. Isso é só do Brasil. Se a gente for falar de México, a embaixada do México na China, não é nem a embaixada da China no México, a embaixada do México na China sempre traz gente para cá. E aí os Estados Unidos tem um monte de americano aqui, um monte de europeu, e a galera produzindo conteúdo e postando e falando. Cara, sempre tem evento, congresso, seminário, e tá cheio de estrangeiro. Tem um professor brasileiro aí, Evandro Carvalho, que ele ganhou a medalha lá também de amigo da China, igual a Dilma. Ele tá aqui quase todo mês, cara. Então, assim, tem muita informação. Mas essa inércia da propaganda é tão grande que, no fim, na cabeça das pessoas a China é fechada mesmo, né? Eles não divulgam e tal. Porque são 200 anos, cara. Hoje mesmo tá circulando um vídeo aí de gente deitada no chão e sei lá que cidade que é. E aí, fome, nossa... né? Em Xiamen, as pessoas, o crédito social delas é muito baixo, elas perdem o acesso a não sei o que lá, não sei o que lá. Gente, 2025, ninguém mais fala de crédito social, gente. Pelo amor de Deus, isso não existe. Numa escala nacional, isso não existe. E ninguém vai perder a casa porque o crédito social que não existe é baixo. Da e aí onde pega um vídeo ali. essa ideia de crédito social? Isso já existiu em algum momento? Em 2014, eles tentaram implementar a nível nacional, baseado inclusive no crédito, no score dos Estados Unidos. Eles pegam a base do sistema britânico dos Estados Unidos para criar um sistema chinês. Só que na China, cara, nem a receita é federal, cara. Eu expliquei isso para vocês quando eu fui aí. A receita estadual daqui não conversa com a receita estadual da outra província que eu trabalhava. Então, a China tem muita autonomia entre as províncias. Isso não é uma questão de bagunça, é pela autonomia das províncias. Então, não tem um sistema federal de crédito social. Existe um sistema tipo Serasa, né? A pessoa pagou as contas em dia, tá tudo certo. Que é semelhante ao que tem nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos é pior, porque a gente sabe que o sistema de crédito social, score deles lá, favorece menos pessoas de minorias, como LGBT, latinos, negros. Tem N estudos provando isso. E isso na China não existe. Em algumas cidades existe o que eles chamam de tal de crédito social, que a Itália implementou uns tempo atrás. Mas aí na Itália tá tudo certo. Você não vê ninguém falando o absurdo, né? Que a Itália, com a neta do Mussolini, implementou um sistema de crédito social, né? Não vê. Mas na China, que não existe, é um absurdo. É muito louco, né? A gente tava com a Haddad recente e eu vi que várias pessoas mandaram no chat perguntando sobre o Drex, né? Pô, e quando implementar o Drex no Brasil, o que você acha do Drex? Porque rola um medo, um fantasma aqui, que se o Brasil colocar essa moeda digital, o governo vai passar a controlar a vida
de 250 milhões de brasileiros e falar, ó, você não pode comprar tanto de carne, ó, Robertinho, esse final de semana você não pode beber cerveja, ó, o Pedrão, ó, você pode viajar, mas seu Drex aqui só vale até Uberlândia. Você não pode passar de 100 quilômetros, não. Eu acho essas fantasias são projeções psicoanalíticas, cara, sério. Isso aí é papo pro Freud, sabe? Essa galera tem problemas mentais, meu. Tanto o que o Felipe tava falando, eu concordo que esses 200 anos de propaganda em contra da China, eles continuam construindo, em grande parte, o que seria o imaginário do mundo sobre a China, sabe? Porque é um país muito distante, com uma língua muito diferente, com uma cultura muito diversa, e o acesso que a gente teve a eles, maiormente, foi através dos Estados Unidos, que sempre foi uma maquinária de propaganda, né? A gente fez aquele episódio juntos falando sobre os mecanismos de produção de consenso na era digital, que é a sociedade do espetáculo, manufatura do consentimento do Noam Chomsky, e depois a formação das relações públicas, né? Como máquina do Ivy League, que é a formação histórica dos Estados Unidos, de como se constrói a opinião pública, diretamente inspirado na máquina de propaganda dos nazis da Segunda Guerra Mundial. Mas, maioritariamente, a maioria das pessoas, quando pensam na China, elas têm uma opinião de meme ou de propaganda. Tá? Pouca gente, muito pouca gente, tem realmente uma opinião informada sobre o assunto. E o que eu estava falando que isso acaba sendo realmente uma projeção freudiana, é que, inclusive, Goebbels falava isso diretamente. Culpa o teu inimigo daquilo que tu faz. Sempre. Culpa o teu inimigo daquilo que tu faz. Isso é frase do Goebbels, ou seja, do cara que era o mestre da comunicação dos nazis. Exato, ele falava exatamente isso. Os teus crimes sempre culpam o teu inimigo que ele está fazendo. Então, normalmente o teu governo hoje, hein? Cara, o teu governo ocidental, o que ele vai falar? Ele vai culpar a China de fazer aquilo que eles estão fazendo. Então, a China não tem acesso, sabe, é tudo proibido, tu não pode chegar em nenhum lugar. Meu, não existe um estilo de vida mais determinante no sentido de destino que tu nascer pobre na América Latina. Ou seja, a possibilidade de movimento social, de tu passar de uma classe social para outra, tu tá praticamente condenado dentro do liberalismo. Então, no liberalismo ocidental, onde se fala de maneira generalizada dessa ideia metafísica de liberdade, é puramente abstrata. Quem nasce em pobreza está praticamente condenado a morrer pobre. Não existe mobilidade social. Então, nesse sentido... No Brasil são 9 gerações hoje. Então, cara, qual é a liberdade, de novo, num sentido positivo do nosso lado do mundo, sabe? Então a gente culpa que eles não têm liberdade, sabe? A gente aqui está condenado a morar e nascer na pobreza, mas como aqui a nossa metafísica liberal, eu sou pobre porque eu quero, porque é um problema mental, é um problema de atitude, sabe? Pobreza é problema de atitude, né? Se tu mudar a tua atitude, tu muda a tua mentalidade, que nem dizem os coaches, e tu sai da pobreza. Claro que isso é absurdo, né? É ridículo. Chega a ser a prospecção de ascensão social aí na China. Pra quem nasce pobre, aí ninguém nasce pobre. O Filipão foi saber nasce, essa né? daí. Nasce, claro, então, né? Como que é a ascensão social aí? Porque no Brasil a gente sabe que não existe. Não, existe, tá, mas é difícil. Tá. Senão vai falar, existe sim. Não, tá, mas é muito difícil. 9 gerações. Como que é aí? No Brasil são 9 gerações, né? Eu não sei dizer quantas gerações são na China, mas a gente sabe que a China tem um programa de combate à pobreza desde que o Partido Comunista entrou no poder há 76 anos, né? E de acordo com dados do Banco Mundial, antes que aí venha a galera falar, não, mas são dados chineses, etc. Banco Mundial, gente, não é uma parada de esquerda, é o Banco Mundial. A China tirou mais de 800 milhões de pessoas da pobreza extrema. Ainda tem pobreza, ainda é um processo, né? O Diego deve ter visitado Vila, alguma coisa aqui, porque normalmente eles fazem isso para mostrar, olha, gente, ainda existe, ainda tem, mas a gente está trabalhando para eliminar essa pobreza também. Então, assim, é um processo, né? É um processo de que a gente vê de que as pessoas estão saindo dessa pobreza para uma qualidade de vida muito melhor, né?